Pega a visão do canal do Guerreiro. Esse devocional eu quero fazer ele, Deus colocou no meu coração para fazer ele didático e doutrinário, né? Confesso que de sexta-feira, hoje é segunda-feira, foi um final de semana abençoadíssimo. Muitas palavras abençoadas. Recebi na sexta-feira uma palavra sobre Neemias, abençoadíssima. Na Santa Ceia, uma palavra sobre o Calvário, tremenda palavra de Deus. Domingo de manhã, uma palavra sobre o alimento celestial, e nós somos peregrinos. À tarde, uma palavra sobre Mardoqueu na porta. E à noite, uma palavra sobre evangelismo em Romanos. Muito maravilhoso. E Deus colocou no meu coração trazer um breve devocional sobre as diferenças doutrinárias, para que você identifique que você tem maior identidade, né? Cristão e não cristão. Em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1 está escrito: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sou carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, e eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministro pelos quais crestes? Isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois alamuras de Deus e edifício de Deus. Eu queria trazer esse devocional para você, cristão e não cristão, porque muitas vezes você recebe um convite para ir em uma determinada igreja e você recebe uma ministração de uma maneira que de repente você não se identifica tanto com ela. Isso aconteceu na igreja primitiva também, né? Então aqui Apolo, Paulo, Pedro, o que representa cada um nos dias de hoje? Porque a Bíblia é Deus falando de maneira didática e espiritual, para que nós possamos compreender a formação da igreja, como nós nos identificamos com cada um, porque estava tendo uma dissensão pelo estilo doutrinário de cada um desses homens. Eu queria brevemente trazer para você, cristão e não cristão. Talvez você receba um convite para ir para uma igreja e não se identifica com aquela maneira que é ministrado. Mas eu quero te dizer que a maneira de Deus trabalhar vai se adaptar exatamente com o estilo a qual você se identifica mais. Porque Deus é soberano, Ele conhece o coração de cada um e sabe como... Por exemplo, para quem tem mais de um filho, eu tenho filhos. Cada um é de uma maneira, cada um eu tenho que falar de uma forma, e assim é Deus conosco também. Cada filho ele tem uma maneira diferente de falar. Isso não pode gerar dissensão nos cristãos e para você que está chegando, conhecendo a palavra de Deus ministrada nos púlpitos das igrejas evangélicas. Apolo, quem foi Apolo? Apolo era um servo de Deus, eloquente e poderoso, né? Você vai ver falar dele sobre em Atos, capítulo 18, versículo 24 ao 28. Ora, chegou a Efésio certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com precisão o caminho de Jesus, caminho de Deus. Querendo ele passar a Cássia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E tendo ele chegado, auxiliou muito
aos que pela palavra haviam crido, pois o grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. O Apolo representa, ele ministrou na cidade de Corinto, onde ocorreu essa dissensão, vai estar em Atos 18, né? Então ele era natural de Alexandria, no Egito, um judeu onde existia a maior biblioteca do mundo, né? Então ele era um homem estudado, letrado, e pregava com eloquência, né? Ele representa as igrejas que pregam o evangelho com aquela riqueza de fatos históricos. É importante, tem gente que se identifica mais com esse tipo de ministração. Mas isso não quer dizer que é melhor ou melhor do que outros estilos doutrinários. Eu não sei qual estilo você se identifica mais, mas existe igreja que apura mais esse tipo de ministração. E Deus opera, porque o poder está na palavra, não está em quem está ministrando. O poder está na palavra. O dom que Deus dá a cada um de maneiras diferentes vai fazer a diferença para o ouvinte, não para quem está pregando. Ele é um instrumento de Deus, como eu, como você pode ser entrando no propósito de Deus. Então esse era Apolo, onde estava tendo essa dissensão na igreja de Corinto. E Paulo? Paulo quase todo mundo conhece, mas eu vou falar um pouquinho. Ele era um apóstolo que poderia ensinar os gentios em terra não judaica. Os gentios são pessoas não judeus, que também, estrangeiros, que também se achegavam a Cristo, né? Podia resistir às críticas de seus próprios compatriotas, que eram judeus, porque ele era um conhecedor, foi formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores instrutores da palavra de Deus da época, e que tinha conhecimento e treinamento para ensinar tanto judeus como gentios, em todos os níveis sociais. Ele sabia chegar e entrar em qualquer local, qualquer tipo de filosofia, ele sabia, né, no Império Romano, ele tinha essa habilidade, né? Ele era um cidadão romano, e antigo fariseu que falava hebraico, grego e um pouco de latim. Estava especialmente qualificado para cumprir esse mandato. Está relatado em Atos 9,15. Mas a mensagem principal. Como apóstolo, Paulo ele foi testemunha de Jesus e seu poder redentor. Ele teve um encontro diferenciado com Deus, com o poder de Deus, né? Ele ficou cego por 3 dias, jejuou, voltou à visão, foi rejeitado e Deus usou ele de uma maneira diferente. Então, por sua experiência poderosa com Jesus, seu ministério ficou marcado pelo poder da palavra e manifestação de sinais e prodígios, né? Com esse impacto que ele teve com Jesus, ouvir a voz e toda essa experiência, Deus deu um discernimento espiritual muito grande. Tanto é que ele, pelas habilidades anteriores, ele escreveu metade, porque Hebreus a gente não sabe, do Novo Testamento, mas com poder e autoridade, palavra e manifestação do poder de Deus, né? Então, ele era esse tipo que também estava gerando essa dissensão. Tinha um que gostava das palavras mais eloquentes, tinha outro que gostava mais do poder e da manifestação, e o próximo. O próximo é uma figura muito interessante, que é o apóstolo Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele era um pescador, um homem simples, um dos primeiros discípulos e o líder dos apóstolos após a morte de Jesus. Ele liderou, ele abraçou, né, até o afastamento, porque quando Jesus partiu, ele levou um povo, foram pescar, e eles foram com Pedro. Ele voltou às atividades e Jesus, por conta de tudo aquilo que ele tinha falado, Jesus avivou ele novamente. Então, um homem explosivo, né, em suas atitudes, porém cheio de autoridade. Mas ele também é um grande instrumento da igreja primitiva naquela época. Então Pedro era um pescador de Betsaida, da Galileia. E o seu nome original era Simão. Jesus mudou seu nome para Pedro, que significa pedra, rocha ou cascalho, né? Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, presente nos momentos mais difíceis da vida dele, né? Tanto era um homem simples, que aprove a Deus usar sua vida no maior relato pentecostal da Bíblia Sagrada. Um homem simples, cheio do Espírito Santo, né? Importante que você compreenda que essas qualidades acima estarão representando denominações diferentes.
e também estilos de ministros na igreja. Você vai encontrar denominações, cada uma com valores mais como o Apolo, na letra, centrado nas partes históricas. É a palavra de Deus ministrada. Uma como Paulo, na manifestação do poder da palavra, sinais e prodígios. E uma como Pedro, na simplicidade, o poder de ganhar almas, de sinais, prodígios, milagres, aquele movimento pentecostal, como aconteceu no dia de Pentecostes, com autoridade, pessoas batizadas com a glossolalia, e mais na frente o apóstolo Paulo ensinando também que orar em língua edifica. Então, eu não sei ainda se você já foi a alguma igreja evangélica ou se você é de alguma igreja evangélica. Se você é de uma igreja evangélica, saiba que esses tipos de ministros vão passar pelos púlpitos da igreja. Porém, Deus dá um intimato para que não haja invejas, distensões, nem contendas, e nem você que se achega numa igreja, se de repente você não se identificou, não é para você esfriar a tua fé. Procure uma igreja evangélica que vai falar a maneira que você compreenda melhor o evangelho. Porque cada um tem o seu estilo, é na simplicidade, é na eloquência, é no poder, é na manifestação. Deus tem a medida certa para o teu coração. Pode ficar tranquilo, não entre em contenda, não vá numa igreja que você não entenda completamente a maneira doutrinária e saia achando que Deus não é, não. Procure se adaptar. E você que já está numa igreja, respeite as diferenças doutrinárias de ministros que Deus usa de maneiras diferentes. Não entre em contendas, invejas e dissensões. Para finalizar, independente das igrejas, eu fecho com aquilo que eu abri no início. 1 Coríntios 3, mas eu vou ler a partir do versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro, procure crescer na graça e no conhecimento, da maneira que você tem maior identidade, e se você já está inserido em alguma igreja, respeite os ministros de acordo com a maneira que Deus usa cada um. Não provoque dissensões, invejas e contendas. Não vamos ser meninos. Está na hora de nós sairmos do leitinho, você que já está um tempo na igreja, e começar a se alimentar com algo maior. Porque quanto mais você se alimenta, mais Deus vai usar a tua vida diante dos propósitos dele para a tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro. Como eu vou lembrar para você, porque fevereiro é um mês excepcional. Só gente top nasce em fevereiro. Bom dia.